Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa é a primeira aula aqui no meu canal no YouTube. Toda semana eu vou dar uma aula diferente sobre algum assunto relacionado a marketing digital. Cada semana vai ter um tema diferente, temas esses que vocês podem me ajudar a escolher. Então no meu Instagram eu vou estar sempre abrindo ali uma caixa de diálogo, vou estar sempre pedindo a sua opinião, pedindo a ajuda de vocês para a gente definir juntos qual o melhor tema a se falar, como é que eu consigo ajudar você, como é que eu consigo ajudar a sua empresa, para a gente ali traçar, conseguir fazer aulas bem legais, aulas que realmente ajudem você, que ajudem a sua empresa e que você possa colocar em prática e conseguir colher resultados. Para começar, a primeira aula, a primeira coisa que eu decidi falar aqui com vocês, para a gente começar com o pé direito, começando de verdade, é uma aula sobre o básico do marketing digital. Então a gente vai falar hoje sobre as coisas básicas, o que você precisa para ter o mínimo de posicionamento no marketing digital, o mínimo de posicionamento aí nas suas redes sociais, na internet, para a gente conseguir começar a ter um resultado legal aqui nas redes sociais, beleza? Então vamos lá, a primeira aula é faça o básico, faça o arroz com feijão, o básico do marketing digital. Tem uma frase que eu ouvi o Estevão Soares falar uma vez, que é assim: fazer o básico já é avançado. E o que acontece? Para quem não sabe, o Estevão Soares, esse cara aqui, ele é um dos caras mais fodas que tem no marketing digital. Ele é um dos caras mais foda que tem ali se você quer aprender alguma coisa sobre anúncios, sobre posicionamento, sobre tendência. O cara é simplesmente um gênio. Ele é um cara foda que eu admiro demais. É um cara que eu acompanho desde o início que eu comecei a estudar sobre marketing digital. E assim, se você quer aprender muita coisa foda, muito conteúdo, muita informação relevante de verdade sobre marketing, segue o Estevão, ele é muito foda, ele é muito bom e ele vai conseguir trazer alguma coisa ali que vai ser relevante para você, relevante para o seu negócio. Então ele fala isso, eu não lembro onde ele fala isso e ele nem vai ver isso aqui, né? Acho que dificilmente o Estevão vai ver esse vídeo, ele vai saber que eu falei sobre ele aqui, mas eu não podia falar de fazer o básico sem citar essa frase dele. Pouca gente sabe fazer o básico, aliás, pouca gente faz o básico e quem faz o básico já está no nível avançado justamente porque as pessoas pulam etapas. Se a gente fizer uma análise com culinária, com comida, pouca gente sabe fazer aquele arrozinho com feijão, o básico do básico, e já quer partir para coisas mais sofisticadas da culinária, né? Então você não sabe nem fazer o básico da cozinha, que é o arroz com feijão, e já está querendo pagar de MasterChef por aí. Então assim, me ajuda aí, não é assim que a coisa funciona. Então vamos lá. Uma coisa que eu observei com esses anos trabalhando com marketing digital, cuidando aí da comunicação de várias e várias empresas, para quem não sabe, eu estou à frente de uma agência de comunicação, a Varanda Criativa, e a gente já tem 2 anos de vida. E antes disso eu tenho experiência com outras agências também, com outras vertentes do marketing, da comunicação. Então, uma coisa que eu consegui observar aí com esses anos trabalhando com marketing digital é que o empreendedor é uma pessoa muito atarefada mesmo. E ele raramente tem tempo para se dedicar para o marketing, raramente mesmo. Por quê? O empreendedor, além de estar cuidando ali das coisas internas da empresa dele, cuidando da gestão de equipe, cuidando de processos, cuidando da loja, enfim, de várias outras coisas, ele normalmente cuida do marketing também. O empreendedor hoje, e eu estou falando aqui de pequenas e médias empresas, principalmente de negócios locais, que é o que a gente atende, o que eu tenho propriedade para falar aqui, esses caras, eles fazem tudo mesmo na empresa deles. Então, o dono da empresa, o dono ou a dona da empresa, além de cuidar ali da gestão, de todas as coisas que envolvem a empresa, ele também é uma pessoa que normalmente tem que cuidar do marketing. Então, e essas pessoas, dificilmente, é uma ou outra empresa que a gente atende que tem alguém que é responsável por marketing dentro da empresa. Seja essa pessoa um gerente de marketing, um funcionário, um estagiário, ou até mesmo uma agência, dificilmente esse cara tem alguém, essa mulher, essa pessoa tem alguém para cuidar do marketing dentro da empresa dela. E isso é um problema muito sério, porque o dono de empresa, no meio desse tanto de coisa que ele tem para fazer, ele dificilmente tem tempo, porque é uma pessoa que cuida de tudo, igual eu falei. Então é muito comum nas empresas, nas pequenas e médias empresas, o marketing ficar de lado ou fazer do jeito que dá, fazer quando dá. Então assim, esse é um problema muito sério, mas é um problema sério que dá para resolver e dá para resolver com uma dedicação mínima de tempo. O dono de empresa, ele não tem tempo. E se ele não tem tempo, o marketing acaba realmente ficando de lado, ele não consegue se dedicar, Então,
dificilmente essa pessoa vai ter tempo ali para fazer um simples post nas redes sociais. Quem dirá, então, alimentar um blog ali do site dele, ter um site, né, que é uma coisa que as pessoas estão deixando de lado, algumas pessoas têm deixado de lado. Então, dificilmente esse dono de empresa, que tem esse tanto de função, vai ter tempo para cuidar de uma rede social, né? E a rede social é uma das portas de entrada do marketing digital. É o lugar mais fácil da gente estar. Hoje em dia, criar uma conta no Facebook, criar uma conta no Instagram, criar uma conta no LinkedIn, no Twitter, em qualquer rede social que for, é uma coisa extremamente ridícula de fácil. Você não precisa nem de ceder muitos dados para as plataformas e você consegue criar uma conta, né? Então, normalmente, as redes sociais é o primeiro lugar que as pessoas escolhem para começar a ter um posicionamento. Mas o dono de empresa, esse cara que faz todas as funções administrativas, é o cara que executa, então também está no operacional ali, está fazendo a gestão da empresa, gestão de equipe, ele dificilmente vai ter tempo para cuidar da rede social, né? Depende muito. Eu entendo muito a dificuldade de um dono de empresa mega tarefado, mas com organização é muito possível a gente fazer praticamente qualquer coisa. E falando de redes sociais, de marketing digital, o mínimo do posicionamento, né, o básico do básico, a gente consegue resolver isso de uma maneira bem simples, com dedicação de tempo não muito grande, e é sério, com uma dedicação curta diariamente, com, sei lá, uns 30 minutos do seu dia, você consegue sim se dedicar, você consegue sim ter 30 minutos do seu dia, e dá para resolver esse problema aí, de ter o mínimo de posicionamento, né, de trabalhar ali com as redes sociais. A gente tem que ter prioridade, e o marketing deve sim ser uma prioridade na empresa da gente, o marketing deve ser uma prioridade na sua empresa. Se você não tem marketing, dificilmente você vai ter clientes. Se você não tem clientes, você não trabalha. Se você não trabalha, você não ganha dinheiro. Se você não ganha dinheiro, a sua empresa fecha, você fale. Então você precisa sim de marketing para a sua empresa funcionar. O marketing é o básico do básico. O marketing é o que vai fazer você vender, o marketing é uma necessidade real que talvez você não saiba, talvez você não entenda como o marketing funciona, mas ele funciona na sua empresa, se você está vendendo, ele funciona, mas vamos falar disso mais pra frente. Ah, mas eu não tenho tempo, minha agenda é muito lotada, eu tenho que cuidar de muitas coisas, além de cuidar de equipe, cuidar da minha empresa, fazer as coisas funcionarem. Eu não sei nem o que fazer, minha rotina é muito corrida, então eu não tenho tempo de cuidar de marketing. Essa é uma coisa assim que eu escuto, que eu já escutei demais. Então assim, cara, deixa eu te explicar que você tem tempo sim, você tem que arrumar um tempo sim. E olha, se você não tem tempo mesmo, significa que as coisas estão indo bem. Significa que você está trabalhando bem. Pelo menos isso é uma coisa que a gente espera. Ou é isso, ou você está trabalhando bem, vendendo bem, ou você está gastando energia com algo que não está funcionando. E aí a gente tem um problema. Agora, se você não tem tempo mesmo, está com a sua agenda lotada, está vendendo bem, provavelmente o marketing está ligado para isso. Talvez você não saiba, mas o marketing está ligado a isso de alguma forma. E o marketing ele pode vir de diferentes formas. O mínimo, né, uma coisa que é básica mesmo, não precisa nem de falar isso. Se você tem um negócio local, se você tem uma loja, se você faz atendimento com o público, o mínimo que você tem que ter é um bom atendimento. Você tem que ter excelência no seu atendimento. Então, é uma das coisas que o marketing pode vir, né? Uma das diferentes formas que o marketing pode vir. Então, alguém pode comprar o seu produto, gostar do atendimento, indicar você para uma pessoa. Isso já é marketing, isso já é o marketing de indicação. Então, isso já é uma forma de marketing. Agora, se você tem o mínimo de posicionamento, alguém pode te achar no Google, alguém pode te achar no Google Meu Negócio, alguém pode ver um post seu em redes sociais, falar de você para uma pessoa. Então, o marketing ele pode vir aí de diferentes formas. Agora, se a sua agenda está lotada, por exemplo, e você está vendendo, mas você não está tendo lucro, talvez você esteja com o perfil de clientes errado, talvez você precise de um reposicionamento, talvez você precise aí de criar uma nova estratégia para você conseguir aumentar o seu ticket, né? Para você conseguir cobrar mais caro, para você achar os clientes ideais. Então, é uma coisa que a gente tem que observar aí também. Se você não está trabalhando, se você não está com a agenda lotada, se você não está vendendo, se você não tem clientes, aí você tem tempo sim e você está arrumando desculpa para você não trabalhar, para você não fazer o marketing da sua empresa. Você está aí se auto-sabotando para você não ter resultados. E talvez você nem saiba disso, mas você está se sabotando. Você já ouviu falar da síndrome do impostor?
Só falando o que é a síndrome do impostor, né? A síndrome do impostor é uma desordem psicológica na qual a pessoa não consegue aceitar e admitir suas conquistas, pois acredita que todo o seu sucesso e todo o seu êxito se devem à sorte ou porque alguém ajudou. Assim, a pessoa acredita que é uma fraude e que a qualquer momento alguém vai desmascará-lo. Ou seja, você está se sabotando para não atingir os seus objetivos. Você está terceirizando a responsabilidade do seu sucesso, você está colocando desculpas em você mesmo, né, para você não atingir os seus objetivos. Então, se você não está com tempo para fazer o marketing da sua empresa, você não está com tempo para fazer o básico do básico ali, você realmente não vai conseguir atingir os seus objetivos. Você precisa arrumar algum tempo, você precisa ali de algum momento para fazer o mínimo aqui, fazer o mínimo para se posicionar, né? Para fazer o mínimo ali para se posicionar de alguma forma nas redes sociais. Você precisa de tempo para fazer aquele arrozinho com feijão ali que eu te falei, para fazer o básico do básico, para fazer o início, né? Para ter o mínimo de posicionamento. Faça o seu arroz com feijão. O arroz com feijão é a base da alimentação do brasileiro. Então você precisa fazer a base ali, você precisa fazer o básico do básico. Tempo é uma questão de prioridade e organização. Se você está trabalhando bem e acha que pode melhorar, então se você é aquela pessoa ali que eu falei antes, que está vendendo legal, está realmente sem tempo, né? Está com a sua agenda lotada, talvez não saiba que o marketing está ligado para isso. Então, e você acha que você pode melhorar ainda mais, né? Você sabe que está vendendo bem, mas você sabe que tem um potencial de melhorar ali, mas você realmente não tem tempo, porque você está cuidando de todas essas outras coisas. Talvez seja a hora de arrumar alguém para te ajudar. Aí seja um estagiário, seja um gerente de marketing, seja alguém para cuidar disso, ou até mesmo uma agência. E se você não está trabalhando bem e acha que pode melhorar, aí você precisa sim se dedicar. E ó, de verdade, você não precisa de horas e mais horas e mais horas do seu dia para você conseguir fazer ali algumas publicações na rede social, ter um mínimo de posicionamento ali, né? A gente atendeu uma vez na agência um cliente muito gente boa mesmo, mas que ele não tinha tempo para nada durante o dia. Ele trabalhava ali de 8 às 18 horas, normal e pronto. Quando a gente... E era isso, ele não se dedicava nenhum tempo a mais à sua empresa. E eu entendo, talvez o cara ele realmente tivesse uma rotina exaustiva e precisasse ali desse tempo de descanso, né? Mas quando a gente empreende, quando a gente tem um negócio, a gente precisa abrir mão de algumas coisas para a nossa empresa funcionar. E o que acontece? Essa pessoa não estava aberta a ter 30 minutos antes ou depois do seu expediente, ela não estava aberta a abrir mão de alguns minutos do seu almoço, e com isso a gente não conseguiu ter resultado para essa pessoa, porque uma agência não consegue cuidar de um negócio 100%, sem a ajuda do cliente, sem a ajuda do empreendedor, né, da pessoa que está ali, que está no campo de batalha, que está vivendo a rotina da empresa dela, sem uma conexão da empresa de verdade com a agência, com a pessoa que é responsável pelo marketing, a gente não consegue ter resultado. E a gente acabou cancelando com esse cliente porque a gente não estava conseguindo de verdade alinhar ali as expectativas, alinhar os planos. Eu não estou falando aqui que a pessoa precisa viver por conta de trabalho, eu não estou falando que a pessoa precisa abrir mão do lazer, abrir mão do descanso, né? Abrir mão de fazer as coisas que ela gosta. Ninguém precisa se matar de trabalho, ninguém precisa se matar de trabalhar, mas a gente precisa sim de abrir mão de alguns minutos, de abrir mão de algum tempo da gente ali, pra gente fazer o negócio a gente acontecer. E cara, 15 minutos do dia desse cara resolvia todos os problemas dele. 15 minutos diariamente ali a gente conseguia falar alguma coisa, ele conseguia falar pra gente o que estava acontecendo. Então assim, quando a agência começou, por exemplo, cara, eu e o Sérgio, nós somos donos da empresa, né? A gente que fundou a Varanda, a gente não tinha tempo para absolutamente nada, a gente praticamente não tinha vida social. Eu trabalhava em 2 empregos, ele trabalhava em 2 empregos, a gente tinha 2 ou 3 clientes na agência e a gente tinha esses outros empregos CLT. Então, a gente não tinha tempo para nada. A gente trabalhava ali de 9 às 18, de 9 às 19 horas. A gente tinha que cuidar dos clientes da agência e a gente ainda tinha alguns dias de faculdade. Eu lembro disso, a gente tinha alguns dias da semana que a gente tinha aula. Então a gente tinha uma rotina assim extremamente exaustiva. A gente trabalhava o dia inteiro, a gente tinha aula, a gente cuidava das coisas da agência fora desses horários, nos intervalos. Então a gente no início abriu mão de alguns finais de semana, a gente abriu mão de sair com amigos, a gente abriu mão de muita coisa no início ali para fazer dar certo. Hoje a gente consegue dedicar 100% para a agência. Eu consigo ter tempo para fazer esse tipo de conteúdo, por exemplo, coisa que inicialmente eu não teria tempo para fazer. Se você olhar a gente 2 anos atrás, o Instagram da agência, por exemplo,
era um tanto de post ruim, a gente estava ali fazendo as coisas só porque tinha que fazer mesmo, a gente não tinha site, a gente não tinha equipe, a gente não tinha nada, a gente mal tinha cliente, a gente não conseguia ter um atendimento excelente com os nossos clientes. Foram coisas que a gente foi abrindo mão de algumas coisas para a gente ter coisas melhores dentro da agência. E com o tempo, as coisas foram melhorando. A gente conseguiu ter mais clientes, a gente conseguiu ter mais dinheiro entrando no caixa da agência, a gente conseguiu contratar pessoas para ajudar a gente a fazer algumas coisas, e com isso a gente foi tendo mais tempo. Hoje a gente não precisa abrir tanto mão assim dos nossos finais de semana, a gente não precisa ficar exaustivamente madrugadas trabalhando. A gente, graças a Deus, não estuda mais na faculdade, né? A gente estuda o tempo todo, eu estudo bastante. Mas a gente não precisa abrir mão mais de tantas coisas assim, igual a gente precisava abrir antes. Então, para uma empresa funcionar, né, para as coisas funcionarem, a gente tem sim que abrir mão de algumas coisas, a gente tem que abrir mão de alguns lazeres, né, de alguns luxos entre aspas, que a gente tem inicialmente, para a gente conseguir fazer a nossa empresa dar certo. Para uma empresa funcionar, tudo tem que estar muito bem alinhado. Então a gente tem que ter uma equipe alinhada, a gente tem que ter um financeiro alinhado, a gente tem que ter todos os setores da nossa empresa alinhados. Se tem alguma coisa que não está funcionando legal, a nossa empresa não funciona legal. E com o marketing não pode ser diferente, não pode ser negligenciado. E infelizmente a realidade não é muito bem essa, não é muito bem assim que funciona. O marketing normalmente ele sempre fica em segundo plano para as empresas. As pessoas, as pequenas e médias empresas não têm o marketing como prioridade. Tem uma frase do Henry Ford que ele fala assim: se eu tivesse um único dólar, eu investiria em propaganda. E olha só, esse cara disse isso lá no século passado, no início de 1900. No início de 1900, não lembro o ano exato, mas é porque eu lembrei dessa frase e decidi colocar ela aqui. Se eu tivesse um único dólar, eu investiria em esse dólar. Se eu tivesse um único dólar, eu investiria em propaganda. Olha o que esse cara disse, velho. O cara, ele já tinha ideia de que publicidade, né, de que propaganda, de que tudo isso, de que marketing era algo realmente importante para o crescimento da empresa dele. Isso lá no século passado, no início do século passado. E o que acontece na real é que as empresas enxergam o marketing, né, como um gasto e não como um investimento. E o marketing é um investimento que precisa ser feito. Ele precisa mesmo ser feito. O marketing ele vai te levar para lugares que vão colocar a sua empresa em um próximo nível, um nível mais acima, entende? Então você precisa se dedicar para isso. Quando a gente fala de redes sociais, por exemplo, eu já falei isso anteriormente, mas é o mínimo do posicionamento que você precisa ter ali, né, para a sua empresa funcionar. E essa é uma tarefa que você, enquanto dono de empresa, você realmente precisa acompanhar de perto. Você precisa passar ali a sua essência, a essência da sua empresa para as pessoas. E você, como dono de empresa, precisa de verdade se importar com as redes sociais da sua empresa. Você precisa se importar com as suas redes, você precisa se importar com as coisas que estão acontecendo por ali, porque ninguém vai estar tão preocupado em fazer a sua empresa crescer, fazer a sua empresa dar certo, igual você mesmo. Ninguém, absolutamente ninguém da sua equipe vai estar tão preocupado em ter o sucesso que você precisa ter. Obviamente, a gente vai ter ali alguns casos que a equipe vai estar motivada, que a gente vai ter excelentes funcionários, excelentes colaboradores, e vai ter mesmo, tem gente muito massa no mercado, tem gente muito massa que está disposta a fazer as empresas que elas trabalham crescer, mas o dono, né, o dono ou a dona da empresa, é a peça-chave, é o fundamental para a sua empresa crescer. Então, se você não se dedicar, ninguém vai fazer isso por você e ninguém consegue fazer isso por você de forma tão boa igual você faria. Você, que é a pessoa que criou a empresa, você tem um sonho, você tem uma motivação, você tem ali os planos, né, de coisas que você espera que deem certo. Então você é a melhor pessoa para fazer as coisas darem certo. E olha, você não gasta mais do que 30 minutos do seu dia. E eu não estou falando 30 minutos direto, não. Estou falando de 30 minutos do seu dia todo. 30 minutos fracionados ali ao longo do seu dia. Você não gasta mais do que isso para conseguir ter o mínimo de posicionamento ali nas redes sociais. Isso eu estou falando apenas de uma parte que o dono da empresa tem que conseguir fazer com facilidade. E isso, meu querido empreendedor, você precisa fazer. Você precisa ali de arrumar esses 30 minutinhos ali para fazer alguma coisa pela sua empresa, para fazer um story na rede social, para fazer uma publicação,
para conseguir falar de algum assunto que é relevante para as pessoas que podem comprar de você. Isso é coisa do dia a dia, coisa que você tem que fazer. Agora, se a gente for falar de fazer um site, de fazer anúncio, de design, né, de fazer algumas peças mais elaboradas, aí você pode sim procurar uma pessoa, uma terceira pessoa para terceirizar as suas tarefas, né, terceirizar as coisas para você. Mas quando a gente fala de coisas do dia a dia, coisas para melhorar a comunicação da sua empresa, você tem que fazer, beleza? Mas vamos lá, mãos à obra. O que você precisa, o que você pode fazer no seu dia a dia para melhorar a comunicação da sua empresa? Todos os dias acontecem coisas na sua empresa. Aparecem momentos diferentes, aparecem pessoas, acontecem particularidades no seu dia que acontecem na sua empresa, que você vai conseguir observar. E ali, o que você vai fazer em cima disso, né? Você vai anotar todas as dúvidas, né? Tudo que aparecer ali na sua empresa, todas as dúvidas que chegarem no seu e-mail, todas as dúvidas que as pessoas te perguntarem pessoalmente, todas as dúvidas que chegarem no inbox do seu Instagram, na caixa de mensagens ali do Facebook, você vai anotar tudo isso. Você vai anotar tudo isso. Vai anotar absolutamente qualquer ideia, qualquer dúvida que vier ali, você vai anotar isso e isso vai te fazer ter ideias ali. Então você vai anotar tudo isso e uma dica que eu te dou é você sempre ter um bloco de notas. Aí pode ser um bloco de notas de papel mesmo, tem gente que gosta do papel, eu gosto muito de anotar as coisas em papel. Você pode ter um bloco de notas no celular. Uma coisa que eu faço, que eu acho muito massa, que funciona muito pra mim, é ter um grupo no WhatsApp comigo mesmo. Eu sou uma pessoa que fala muito por áudio, que me comunico muito pela voz, então eu tenho um grupo no WhatsApp comigo mesmo e qualquer ideia que eu tenho, eu vou lá e mando um áudio para mim e depois eu organizo essas ideias ali para fazer isso virar conteúdo de alguma forma. E isso ajuda muito, tá? Você ter ali as suas coisas documentadas, porque isso vai te ajudar a ter ideias. Isso tudo vai virar ideias ali para suas redes sociais, vai virar ideias de post, de coisas que você pode fazer. Outra coisa que você pode fazer aí na sua rotina também é documentar o seu dia nas redes sociais. Então, acontecem as coisas, né, na sua empresa, na sua rotina, coisas referentes à sua empresa, até se você trabalha sozinho, se você tem um home office, se você não atende diretamente o público, atende digitalmente, acontecem coisas no seu dia a dia, acontecem processos dentro da sua empresa, e uma coisa que você pode fazer, e que não é difícil fazer, é você documentar esses processos, documentar essas coisas nas suas redes sociais. Então, você pode fazer um stories ali. Outro dia eu tava sem ideia para fazer stories, eu tava pilhando uma ideia de que eu precisava fazer stories e uma coisa que muito simples, eu tava fazendo um post e decidi documentar isso. Então eu mostrei como é que eu fazia um post, como é que eu chegava na conclusão, né, onde eu tirava a ideia para fazer um post e isso rendeu um conteúdo legal ali para meus stories. Então foi uma coisa que eu tava pilhando, pensando demais no que eu podia fazer. E uma ideia simples, algo simples da minha rotina, resolveu o meu problema de ficar um dia sem postar stories, por exemplo. E um stories, ele dura 15 segundos. Então é muito pouco tempo. E talvez você demore aí um tempo a mais para extrair esses 15 segundos e transpor isso para suas redes sociais. Mas um stories demora 15 segundos. Talvez você demore aí 5 minutos para fazer o seu stories, mas é uma coisa que você tem que fazer. Então ali com 5 minutos, você já vai conseguir fazer um vídeo, você já vai conseguir fazer um boomerang, você já vai conseguir fazer uma foto, você vai conseguir fazer algum conteúdo ali explicando alguma coisa que aconteceu na sua empresa, um processo que aconteceu dentro da sua empresa, né? Igual eu expliquei como é que era o meu processo para fazer um post. Então ali, coisa rápida, com um jogo super rápido, você consegue ali criar algum conteúdo legal para suas redes sociais, para os seus stories ali. Isso são coisas da rotina, com muito pouco tempo você consegue gerar conteúdo, você consegue anotar ideias, você consegue melhorar a sua comunicação, né, o seu posicionamento. Eu estou falando aqui só de redes sociais, que é o básico. Agora, em algum momento do seu mês, você vai precisar de ter uma dedicação um pouco maior de tempo. Então você viu ali, né, que com muito pouco tempo você consegue gerar conteúdo, você consegue anotar ideias e você consegue melhorar a comunicação do seu dia, né? Você consegue melhorar o seu posicionamento. E eu tô falando de redes sociais e que é básico, né? Então você foi anotando ali as suas ideias, né? Eu tô falando aqui de coisas da rotina, coisas que você consegue fazer com muito pouco tempo. Você foi anotando as suas ideias. Agora é hora de criar um calendário de publicações. Agora em um momento do mês, da sua semana, né? Você vai precisar ter uma dedicação ali a mais, uma dedicação minimamente maior. E você não vai se matar de trabalhar, mas você precisa pegar todas essas ideias e anotar elas, né? E criar de verdade conteúdos em cima disso. Você vai pegar todas essas suas ideias e vai criar um calendário de publicações
pro feed. Eu falei antes de stories, de coisas de documentar a sua rotina, e no meio disso você vai anotar as suas ideias, e você vai pegar as suas ideias agora, em algum momento do seu mês, em algum momento a cada 2 semanas, em algum momento da sua semana, você vai pegar essas ideias e pensar em como essas ideias, como essas coisas que aconteceram no seu dia a dia, como as dúvidas que chegaram para você, como isso pode virar publicações para o seu feed. Então você vai criar ali um calendário de publicações, você vai fazer um planejamento de redes sociais, pegar todas as dúvidas, todos os assuntos que você achou relevante e vai falar e vai organizar isso em um calendário. E aí também você pode pegar o calendário de datas comemorativas do mês, né? Você pode montar um calendário de redes sociais, separando também as datas especiais do mês. Então a gente está em março, esse vídeo está sendo gravado em março, essa aula está sendo gravada em março. A gente tem o Dia da Mulher, por exemplo, é uma data super importante, uma data que a gente tem que se posicionar, que a gente tem que falar alguma coisa. Então em cada mês vai ter alguma coisa diferente. Então você pode falar alguma coisa ali relacionada a datas especiais do mês. Hoje em dia não funciona mais você pegar e, por exemplo, Dia da Mulher 8 de março, e falar Feliz Dia da Mulher. Isso não funciona, isso é uma perca de tempo para você, é uma perca de tempo para sua audiência, ninguém quer ver esse tipo de conteúdo. Então você tem que pegar uma data especial, uma data comemorativa, criar um conteúdo, né, criar alguma coisa que seja relevante em cima dessa data. Então beleza, você vai pegar aí e fazer esse seu calendário de publicações, anotar as suas ideias, anotar as dúvidas das pessoas, anotar tudo que você achou relevante e vai criar um calendário em cima disso, vai observar as datas comemorativas do seu mês, a data comemorativa daquele mês, né, que você está fazendo o planejamento, vai ver se compensa, se é coerente falar isso aí no seu negócio e vai criar ali esse seu cronograma de postagens, beleza? Depois disso, o próximo passo, né, o que você tem que fazer de verdade é preparar os posts em si. E você tem várias alternativas. Você pode você mesmo preparar os seus posts, e alguns vão ser fotos, não vão precisar de muita edição, alguns vão ser vídeos, e você pode pegar o seu celular, gravar um vídeo na tora mesmo, pegar ali, gravar um conteúdo e postar direto na sua rede social, se você tiver uma facilidade para fazer vídeo, né? Então é uma coisa que é muito legal, muito interessante de fazer. Mas se você precisar de algo mais elaborado, você pode usar alguns aplicativos. A gente tem o Canva para criar posts, a gente tem o InShot, que é um aplicativo que edita vídeos. A gente assim tem muito aplicativo muito legal para você criar os seus posts você mesmo. E se você não tem tempo para isso, você não tem tempo de criar os seus posts, aí você pode pensar numa mão de obra terceirizada, você pode pensar em alguém para sua equipe, você pode procurar um designer, você pode procurar um videomaker. O que tem que partir de você, né, é a ideia. A base do post é uma coisa que tem que partir de você. Então você tem que ter a ideia, você tem que criar ali essa raiz do post, né? Você tem que ter a base e ali a execução você pode passar para uma pessoa, para uma terceira. Por que a raiz do post tem que partir da pessoa que está ali, né? Do empreendedor, da pessoa que está na rotina da empresa? Porque você está no campo de batalha. Você entende como é o comportamento dos seus clientes, você entende como as pessoas estão reagindo ao seu produto, então você vai ter uma facilidade melhor para observar temas que podem ser relevantes para você falar, beleza? Então é isso, tem que partir de você a ideia dos posts, a raiz, a base, mas você pode terceirizar a execução com outras pessoas. Então se você não tiver facilidade para criar imagens, se você não tiver facilidade para editar vídeos, se você não quiser fazer fotos com o seu celular, se você não tiver facilidade para fazer isso, você pode terceirizar essas tarefas, mas a base, a raiz tem que partir de você. Beleza, você criou o planejamento aí, as artes estão prontas, né? O próximo passo é agora você programar os seus posts. E para isso a gente tem vários meios, várias formas de programar os nossos posts. Dentro do próprio Facebook, a gente consegue programar posts no Facebook, no Instagram. A gente tem alguns sites que fazem isso pra gente também de uma maneira muito legal. A gente aqui na agência usa o MLabs, a gente tem o Ethos, a gente tem o Postgram. Deixa eu abrir aqui com vocês o MLabs, só para mostrar o tanto que é simples. É uma plataforma onde você consegue programar os seus posts. Então você vem aqui, faz um login, você cria uma conta, né? E é super barato, é barato de verdade. E essa aqui é a tela do MLabs. Então aqui a gente tem, essa é a tela de um cliente em específico. E aqui em cima a gente tem o botão de agendar posts. E a gente tem vários planos aqui dentro do MLabs. A gente tem um plano que é só para agendar posts. A gente tem um plano completo, onde além de agendar a gente consegue fazer gestão por aqui também. Então a gente vai conseguir
emitir relatório, responder inbox, ver o nosso feed. Então, assim, é uma plataforma muito completa. Além do MLabs, a gente tem o Ethos, e se você quiser também, tem uma outra que chama Postgram. E para agendar post aqui é muito simples, muito fácil. Você clica lá em cima em agendar posts, e aqui do lado, você vai escrever a sua legenda, você vai subir a sua imagem, você vai selecionar aqui em cima os canais que você quer que essa publicação seja feita, né? Então você pode publicar aqui direto no Instagram. A gente consegue programar stories aqui, a gente consegue programar IGTV, a gente consegue programar post para o Facebook, enfim. Praticamente todas as redes sociais você consegue fazer posts por aqui. E o MLabs tem uma parada muito legal, que é um estúdio de criação e tem um Canva. Então aqui dentro da própria plataforma, você consegue agendar, né? Você consegue criar suas artes, criar os seus posts. Aqui tem uma função muito legal, que é o agendamento de stories, por exemplo, porque vamos supor que você é uma pessoa que é muito atarefada, tem realmente muita coisa para fazer, só que em determinado tempo do seu dia, em determinado tempo da sua semana, você tem uma brecha, né? Você tem uma folga. Então vamos supor que você é uma pessoa que faz atendimento ao público e certo dia da semana a sua agenda ela é mais vazia. Então nesse dia dessa semana, você pode criar os seus conteúdos todos de stories. Por exemplo, se você é uma pessoa que não vai conseguir fazer isso no decorrer dos dias, né? Então você pode criar ali uma sequência de conteúdos para stories, você pode criar uma sequência de fotos, uma sequência de vídeos, criar vídeos ali falando sobre determinado assunto, subir esses vídeos para o seu computador e ali você vai programando aqui para ser postado no stories. A gente tem essa possibilidade aqui e isso é muito legal. A gente tem um cliente na agência que ele não tem tempo, ele trabalha viajando muito, fazendo muita coisa, ele não tem tempo de publicar. Acontece muita coisa na vida dele, só que não é coerente para ele postar tudo de uma vez. O que ele faz? Ele grava tudo, ele grava ali em momentos diferentes do dia, da rotina dele, vídeos falando de algum assunto, fotos, ele faz fotos da equipe. Então ele faz todos esses materiais, manda pra gente, a gente vem aqui no MLabs e consegue programar esses posts para ele. Aí, tanto post no feed, quanto post no Stories, enfim. Essas plataformas aqui ajudam bastante, eu recomendo que você use. Então a gente tem aí a opção de usar essas plataformas, né, de usar o MLabs, de usar o Postgram, de usar o Ethos, e a gente consegue fazer isso também pelo próprio Facebook, no estúdio de criação que existe por lá, beleza? E depois de você programar, você fica meio que com tempo livre, você já programou, já deixou tudo rodando, então o que você tem que fazer agora monitorar as coisas que vão estar acontecendo, né? Então você precisa fazer uma análise dos seus resultados. Você precisa ali observar os posts que deram certo, os posts que foram dando errado. Então o que deu certo, você vai otimizar, você vai replicar mais desse tipo de conteúdo, né? Com o tempo você vai conseguir observar aí o tipo de conteúdo que a sua audiência gosta muito, você vai ter a possibilidade de testar novos formatos e você vai conseguir ali observar de verdade as métricas. Vou fazer um outro vídeo mais pra frente, talvez um vídeo mais curtinho, falando exclusivamente das métricas que a gente tem no Instagram, no Facebook, que é um assunto muito legal, dá pra gente falar mais a fundo dele aqui mais pra frente. Mas você acompanhando a sua rede social, você já vai conseguir ali ter uma noção dos tipos de conteúdos que vão dar mais certo. E você vai conseguir otimizar isso. Uma coisa muito interessante, que além de observar, né, as coisas que foram dando certo, a gente tem que estar confortável com as publicações que a gente faz, com os conteúdos que a gente produz. Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de fazer, que eu tenho muita facilidade para fazer, é produzir vídeos. Eu gosto muito de fazer vídeo. Eu gosto muito de falar sobre algum tema para as pessoas, de montar o cenário, de colocar a câmera, de colocar o celular aqui para gravar. Só que os vídeos, tanto no meu Instagram quanto no Instagram da Varanda, no Instagram da agência, são os conteúdos que menos engajam, são os conteúdos que as pessoas menos interagem, que as pessoas menos compartilham, que as pessoas menos salvam. Só que é o conteúdo que eu tenho mais vontade de fazer, que eu fico mais confortável de fazer. Então eu insisto em gravar vídeos, por dois motivos. Pelo motivo de ser o conteúdo que eu tenho facilidade de fazer, que eu me sinto confortável de fazer, e pelo motivo de que vídeo a gente está botando a cara a tapa, né? A gente está botando nossa cara no sol, a gente está falando com as pessoas, e o vídeo a gente passa uma sensação, né, pra pessoa de porra, se essa pessoa tá dando a cara aqui, tá se mostrando, falando de determinado assunto, significa que ela realmente entende daquilo. Porque se essa pessoa não tivesse aqui dando a cara a tapa, se mostrando, ela não estaria fazendo isso.
que esse cara estaria ganhando, o que essa pessoa estaria ganhando se exibindo, colocando a sua imagem em risco. Então, essa pessoa realmente deve entender do que ela está falando. A gente passa uma confiança maior. Então, eu te recomendo fazer vídeos por isso. Isso foi só um exemplo, mas você pode ter facilidade para fazer fotos, você consegue ali enxergar um ângulo diferente, a sua audiência pode gostar de publicações feitas, talvez as pessoas gostem ali daquela arte mais elaborada, daquela arte mais preparada, e você tenha facilidade para fazer isso, você domine ali, sei lá, você domine o Canva, você tem um designer que faz umas peças muito legais, então você também pode fazer isso. Então, assim, você tem que observar os tipos de posts que dão certo, os tipos de posts que você gosta de fazer e conseguir otimizar isso ali, né? Sempre a gente tem que testar novos formatos, a gente não pode cair ali na rotina, né, de fazer sempre a mesma coisa. A gente tem sempre que procurar um meio de se destacar, de fazer um conteúdo diferente, de fazer uma foto diferente, de fazer um tipo de vídeo diferente, porque isso vai chamar a atenção das pessoas de alguma forma. Então é uma coisa muito legal a gente observar ali as métricas, observar as coisas que estão acontecendo e sempre otimizar e sempre trabalhar a nossa criatividade, buscando novos formatos, buscando novas coisas para fazer. Isso é bem legal. Então é isso, galera. Isso é o básico do básico, isso é o mínimo do que você precisa para você ter presença digital. Você tem que ter tempo para se dedicar. Empreendedor, eu te entendo demais. Eu já passei perrengue também. No início eu falei aqui, a gente dificilmente tinha tempo para as coisas, mas a gente tem que arrumar um tempinho, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, a gente não tem que se matar de trabalhar, a gente não tem que adoecer por conta de trabalho, a gente tem que conhecer os nossos limites, mas a gente vai ter sim que abrir mão de algumas coisas, abrir mão de algum tempo, de algum lazer, de alguma coisa que a gente goste, para a gente conseguir se dedicar para a nossa empresa, para a gente fazer as coisas darem certo, beleza? Além disso, claro, outra coisa que eu já falei lá no início, que eu nem preciso falar, mas é interessante de falar, a sua loja, o seu produto, tudo que é referente à sua empresa precisa ser impecável, o seu atendimento tem que ter excelência, mas isso é o básico do básico do básico. E voltando aqui ao que a gente falou hoje, o básico do básico, isso é o arroz com feijão do marketing digital, as coisas que você precisa fazer e hoje que você precisa começar a fazer para as coisas darem certo aí na sua empresa. Aprendeu a fazer o arroz com feijão, agora você já pode incrementar, você já pode ir para as outras áreas, você já faz ali aquele arroz soltinho, aquele arroz temperadinho, você já faz ali aquele feijão com aquele gostinho de alho, aquela delícia de feijão. Agora você pode, e as pessoas gostam disso, você sabe que está dando certo, agora você pode ali inventar novos pratos, você pode sim agora querer pagar de MasterChef, você pode ir para outras áreas do marketing, você pode pensar em ter um site otimizado, né? Pensar em fazer coisas para site, você pode ali elaborar para as outras coisas dentro das redes sociais, você pode fazer campanhas no Facebook, no Instagram Ads, você pode fazer campanhas no Google Ads, enfim. Mas se você não tiver o básico do básico bem feito, se você não tiver um mínimo de posicionamento, tiver um mínimo do mínimo, se você não tiver o básico do básico pronto, você dificilmente vai ter dificuldade de ter sucesso com as coisas que são mais avançadas. Você não tem tempo de fazer o mínimo, você não tem tempo de fazer o básico, como que você vai acompanhar, né? Como que você vai conseguir ter tempo para acompanhar o avançado depois. Então, quem faz o básico já está fazendo o avançado, porque as pessoas dificilmente fazem o básico do básico do básico. Então esse é o recado, essa é a aula de hoje, isso é o que eu queria falar com você. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, que essa aula tenha sido útil. O vídeo ficou um pouquinho longo aí, mas eu queria de verdade falar sobre um assunto. Eu não queria vir aqui e fingir que eu estava te ensinando alguma coisa, você fingindo que estava aprendendo alguma coisa. O motivo, né, eu vou falar disso, eu falei disso na minha rede social, mas o motivo de eu estar fazendo esses vídeos, assim, essas aulas maiores, foi porque em conversa com pessoas próximas de mim, eu observei uma dificuldade das pessoas que era acompanhar conteúdos curtos nas redes sociais. A gente produz muito conteúdo, eu produzo muito conteúdo no meu perfil, a gente produz muito conteúdo no perfil da Varanda Criativa, só que as pessoas estavam tendo uma dificuldade de acompanhar a quantidade de conteúdo. Elas me falavam que o conteúdo era bom, que elas gostavam das coisas que elas viam ali, que elas viam a necessidade de fazer essas coisas nas redes sociais, fazer as coisas que a gente ensinava ali sobre marketing de alguma forma, só que elas dificilmente conseguiam ver o conteúdo, aplicar o conteúdo depois e colher os resultados. E eu pensei que se a gente trabalhasse nos formatos de aula, eu conseguia vir aqui e prender a pessoa que realmente estivesse disposta a ter um tempo, né, a se dedicar para alguma coisa ali. Então, eu espero que a aula realmente tenha conseguido te ajudar, que a gente tenha falado aqui de forma clara,
que eu tenha conseguido realmente ajudar você, ajudar a sua empresa, que você consiga aplicar as coisas que eu falei por aí, que eu falei por aqui. E é isso, essa é a aula de hoje. A gente se vê na próxima semana, na próxima terça, às 11 horas. A gente tem mais uma aula. É isso, valeu!